Bom, gente, meu nome é Caroline, eu sou médica residente de Medicina de Família e Comunidade pela FURG, no Rio Grande do Sul, e sou membro do GT de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Medicina de Família. É com muita alegria que apresentamos esse webinar hoje, né? Espero que vocês gostem, que aproveitem bastante. Fiquem à vontade para fazer perguntas no chat. Os palestrantes vão falar e depois a gente vai abrir para os comentários, para as perguntas, para um debate, tá? Então, o tema de hoje são as várias faces do sofrimento mental, lidando com a dor da alma. E a ideia é trazer um pouquinho da experiência, né, de cada um, sobre como é lidar com o sofrimento mental, com o sofrimento humano, né. Que, assim, eu acredito que, de uma forma geral, as pessoas por exemplo, como a gente está no Setembro Amarelo, de toda essa questão da prevenção do suicídio, as pessoas mais querem aliviar o sofrimento, necessitam aliviar o sofrimento, do que de fato desejam tirar a própria vida, né? Então, a gente está aqui hoje para discutir um pouquinho disso. Eu estou com os colegas, o Lucas Eduardo Silveira Diana, ele é estudante do quarto período da Universidade Federal de São João del Rei e membro da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade. O doutor Euclides Colasso Melo dos Passos, ele é médico graduado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, médico de família e comunidade, mestre em bioética, e também professor da PUC Minas, em Poços de Caldas. Maria Aparecida Marques Fernandes, a irmã Cidinha, ela é psicóloga pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem uma especialização em Gestalt terapia e avaliação psicológica e trabalha com os povos indígenas do Rio Negro desde 2013. É missionária catequista franciscana desde 1995. E o Dr. Mauro Elias Mendonça, que é psiquiatra, psicoterapeuta analista e sistêmico e professor da Universidade Federal de Goiás. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem bastante. Pode começar, vamos começar com o Lucas, pode ser, Lucas? Boa noite, gente. Como a Carol me apresentou, né, eu sou o Lucas, eu faço parte da LANFAC, da UFSJ-CCO, em Divinópolis, né, em Minas. Eu vou falar um pouquinho sobre saúde mental do estudante de medicina, trazer uma contextualização sobre essa questão do suicídio, né, que é uma coisa assim tão que não é tão falada, né, e quando sai assim nas notícias é bem assustador, né. Pensar que isso acontece e é tão impactante, né, na nossa realidade. Eu vou trazer um pouco também da dificuldade, né, que as faculdades têm de abordar esse assunto, e como prevenir ou proteger essas pessoas que daqui a pouco vão cuidar de outras pessoas. Bom, então, assim, uma abordagem assim, mais geral, né, de acordo com a ONG Setembro Amarelo, né, que realiza essa campanha nacional de valorização da vida e, consequentemente, de prevenção do suicídio, né? Todos os anos são registrados mais de 12 mil suicídios no Brasil e no mundo esse número chega a 1 milhão, e é um número que cresce, né, infelizmente. E o perfil é basicamente pessoas jovens, né, de 15 a 29 anos, não somente, é óbvio, né? E nessa faixa etária é a quarta maior taxa de morte, perdendo apenas aí para causas externas, né, acidente de trânsito, violência. E aí, grande parte dessas, dessas mortes são aquele suicídio que está ligado a transtorno mental, né? Então, depressão, transtorno bipolar, uso de substâncias,
E eu acho que, assim, para a gente entender o que leva uma pessoa a tirar a própria vida, inclusive o estudante de medicina, é entender o suicídio como um fenômeno psicossocial, né, multifacetado também. Não vai ter uma causa única, digamos assim. E é uma manifestação de dor, né, dor da alma, né, como é o tema do webinar. E aí, falar um pouco, né, mais nesse sentido dos estudantes de medicina, como que isso também afeta não só o estudante de medicina, mas afeta o residente que está numa situação aí, né, de extrema competitividade, bem como o estudante da graduação, né, e depois também o próprio profissional, né, da área médica. Então, assim, levando em conta essas questões, né, a gente vai falar de burnout, ansiedade, depressão, e esse assunto ele é estudado há muito tempo, né? Então, pouco, né, hoje pouco é feito para poder partir para essa valorização da vida, né, efetivamente. As graduações elas não estão preparadas para poder dar esse suporte para o aluno, né? E a gente também não tem nenhuma, pelo menos na minha faculdade, a gente não tem nenhuma matéria que fala, ensina a gente a se comunicar, que ensina que a gente tem que cuidar de si mesmo também, né? Cuidar um dos outros também. A gente aprende diversas coisas, a gente aprende a sei lá, um câncer que dá no dedão do pé direito, mas a gente não aprende a comunicar com aquele colega de sala, né? Então, uma coisa também que nos é ensinada é essa onipotência cultural do médico, né? E isso também vem da graduação, vem na graduação, né? A gente tem os exemplos dos professores que chegam todos os dias com um jaleco impecável, né? São pessoas conceituadas, e a gente nunca vê um professor que deu uma abertura para falar de saúde mental também. Isso é importante. E essa questão de onipotência, né, de ser forte o tempo todo, também vale para o ser masculino também, né? Essa que foge de cuidar de si mesmo, né? E a gente também não pode demonstrar fraqueza porque isso é visto como incompetência, né? A gente não busca ajuda, a gente não busca acolhimento no outro. Em 1991, teve um levantamento que apontou as características dos alunos que tiram a própria vida. E aí vai uma questão que é aquele estudante que ele quer sempre o melhor desempenho acadêmico, extremamente exigente, então tem muita essa pressão, né? Tem pouca tolerância a erro ou a não saber fazer alguma coisa, a falhar, que digamos seja uma falha, né? E vão ficar paralisados, né, diante de medo, desse medo de errar. E aí as pessoas pensam em abandonar o curso, não tem coragem de fazer, e às vezes tirar a própria vida é mais fácil do que essa pressão social que tem em cima do estudante de medicina também, né? É claro que a gente muitas vezes pode pensar que é um curso que é bastante elitizado, é um curso que é bastante competitivo, né? É bastante difícil de entrar até. Então, são muitas as características, né? E assim, tudo isso leva a pode ser, né, pode ser um fator que ajude a levar à depressão e ao suicídio também. Eu li um artigo ano passado Dois falando minutinhos, Lucas. dois também sobre essa questão, né, a gente não aprende a se comunicar também. Isso eu acho que é uma questão importante. Eu queria falar também sobre essa questão do ensino remoto, né? Como que a nossa realidade mudou tão abruptamente, né? A gente passou a gente saiu do período de férias, teve poucas aulas ali,
já entrou a pandemia, essa necessidade de isolamento social e como que a gente se viu, né? Sem aquela rede de apoio dos amigos, sem essa presencialidade, né? Esse afeto aí entre nós. E como que também ainda existe, ainda persiste essa pressão, né? A gente, sei lá, acorda às 6 horas da manhã, tem uma aula de 8 a meio-dia, depois começa de 1 às 6, e aí eu não paro, eu fico o dia todo em frente à tela. Então, também é uma questão que a gente tem que pensar, né? Como que esse esgotamento também afeta a saúde mental, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Bom, é isso. Muito obrigado pelo espaço e a gente volta para poder debater um pouco. Muito obrigada, Lucas. Muito bacana isso que tu colocou, que eu já passei também por esse processo e o quanto mexe muito com a cabeça da gente, né? E ainda vivo essas questões no processo da residência e o quanto é importante o olhar, né, do professor, dos colegas, assim, compartilhar a dor mesmo, as angústias, os sofrimentos, porque a gente lida com o sofrimento humano o tempo todo, né? E às vezes a gente quer ser realmente, como tu bem colocou, Deus, né? A gente quer salvar vidas o tempo todo e ser o melhor possível e se cobra muito. E às vezes a gente não está conseguindo ser bom para a gente mesmo em algum momento, né? Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o professor Mauro. Então, olá a todos, a todas que estão participando conosco nesse bate-papo sobre as várias faces do sofrimento, como lidar com as dores da alma. E o desafio, para quem faz um curso na área de cuidado, na área de saúde, particularmente para quem vai trabalhar com a comunidade, com medicina de família e comunidade, é exatamente como pensar esse tema e abordar esse tema de uma forma que seja contextualizada com a realidade a qual cada um de nós, enquanto profissionais, vivemos na formação, na nossa escola, e como vivemos isso também no nosso serviço de saúde, na nossa prática. Então, eu sou Mauro, né? Sou, como a Caroline disse, né? Eu sou professor de medicina da Universidade Federal de Goiás. Estive aí entre a medicina de família e comunidade e a psiquiatria desde os seus primórdios, ajudando a criar as primeiras equipes de saúde da família no meu estado, ajudando a criar os primeiros serviços de saúde mental não manicomiais também aqui no estado. Então, eu tenho uma experiência pessoal e profissional, tanto no ensino quanto na atenção, de como lidar, né, com esse tema que é a saúde mental, que é a dor da alma de todos nós. E para nós, que somos seres humanos, que temos dores da nossa própria alma, a melhor estratégia para podermos facilitar o nosso aprendizado e nossa prática com as dores da alma daqueles que nos procuram é exatamente conhecermos um pouco mais as nossas próprias dores, as dores da nossa própria alma. Como nós sentimos e como nós experimentamos essas dores, como falamos de maneira familiar, de maneira adequada, num contexto adequado sobre nossas dores. E também olhar para essa polaridade que é nossas dores, nossos prazeres. O que mais nos capacita a olharmos para as dores da alma das pessoas é estarmos, então, nesse olhar que é relacional. Eu olho para mim, eu olho para o outro. Eu aprendo comigo e para mim, eu aprendo com o outro para o outro. E quais são as faces das nossas dores da alma? Nossas dores da alma, na verdade, são dores emocionais. As emoções doídas é que são nossas dores da alma. E assim como o nosso corpo pulsa, vibra,
Também nossas emoções, elas pulsam em nossos corpos, elas vibram. Nós nos alimentamos, recebemos alimento e despejamos o alimento através das fezes, da urina. Nós recebemos estímulos visuais, auditivos, olfativos, gustativos na pele, na própria percepção, e nós expressamos, descarregamos aquilo que sentimos. Então existe uma fisiologia emocional de carga e descarga, de tensão e relaxamento. Quando essa pulsação ela está fisiológica, ela está vibrando, eu posso até sentir dores. Mas se eu deixo a dor extravasar, externalizar, então eu não acumulo dor para que ela se torne um sofrimento. Então, de certa forma, o sofrimento é o resultado de uma dor acumulada. E por que nós acumulamos dores? Porque não aprendemos facilmente a sentir dor e expressar a dor. Se a dor da alma é a dor emocional, quando nós sentimos o prazer, nós aprendemos no início a expressá-lo. Mas precisamos de um ambiente adequado para isso. Se sentimos dor emocional, tristeza, por exemplo, nós choramos convulsivamente quando crianças, soltando a tristeza. A tristeza se foi. Se sentimos medo, trememos e gritamos de medo, o medo se vai. Se sentimos raiva, trememos de raiva e a raiva se vai. Se sentimos alegria, damos gargalhadas e a alegria se vai. A alegria chega, a alegria vai. A tristeza chega, a tristeza vai. O medo chega, o medo vai. Porém, se diante da vida, desde os seus primórdios da infância, nós não temos um ambiente que é facilitador para a expressão de nossas dores, nós então aprendemos a segurar nossas dores. E quando eu seguro uma dor emocional, ela vai se expressar em várias faces. Ela vai se expressar através da somatização, através de uma doença psicossomática, através de um transtorno mental e através de um transtorno relacional. Ou seja, o corpo sofre, a mente sofre, a relação sofre. Sofre a relação afetiva, a relação de amor, sofre a relação familiar, sofre a relação no trabalho, sofre a relação de aprendizagem. Então, um grande desafio para todos nós é como lidarmos com as nossas emoções, sejam elas doídas ou prazerosas, dolorosas ou agradáveis. Aprendemos a soltar. Mas para isso, aprendemos como nós seguramos. Como nós seguramos? Quando o ambiente não é adequado para eu me expressar, eu internalizo que tem algo de errado com a minha expressão, que eu não deveria expressar. Então eu aprendo a guardar. Quando eu guardo a tristeza, a raiva, ela de repente reaparece como ansiedade, como depressão. Se eu guardo o medo, ele aparece como um pânico. O sofrimento é algo de todos nós. E os especialistas, professor, doutor Mauro, o especialista é importante, mas nós não temos como deixar algo que é do cotidiano de todos nós, tanto dentro do serviço de saúde quanto fora, somente nas mãos dos especialistas. Como nós podemos facilitar a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde relacional, reaprendendo como a criança a soltarmos as dores da alma. Então, para recuperar o paraíso perdido, para entrar no reino de Deus, só voltando a ser criança, ser verdadeiro, ser inteiro, ser espontâneo. Só que se nós guardamos emoções doídas, elas se tornam pensamentos, crenças falsas sobre nós, ilusões. Como disse, antes de mim aí o Lucas falando, nós aprendemos que se chorar é sinal de fraqueza. Mas chorar é a força da vida soltando a tristeza. Se eu disser que eu estou com raiva, eu estou com muita raiva, é feio, é mal. Se eu disser que eu estou com medo, é sinal de fraqueza. Então eu aprendo a acreditar que tem algo de errado com essas emoções e comigo e aprendo a guardar. E quando guarda azeda, quando azeda estoura, quando estoura fede. E o fedor pode ser no corpo, pode ser na mente, pode ser na relação. E expressar é sempre bom, desde que seja de uma forma saudável, que não é nem contra mim, nem contra ninguém, mas é de maneira saudável a meu favor. Nesse sentido,
apesar de as práticas médicas milenares, como a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, mesmo a homeopatia, que tem 200 anos, a psicanálise, há mais de 100 anos, nos trouxe de volta essa importância das emoções no processo saúde-doença física, saúde-doença mental e saúde-doença relacional. Apesar da psicanálise dentro da medicina ter nos trazido essa importância das emoções, do fluxo das emoções, o nosso modelo biomédico, ele acaba mecanizando, tecnificando, biologizando o olhar sobre o sofrimento e tentando achar que tudo é um erro genético metabólico e que a resposta única é um medicamento. O medicamento tem seu lugar. A compreensão da influência familiar, seja ela hereditária, seja ela pelo convívio, é fundamental. Porém, o nosso modelo biomédico, ele não dá conta sozinho de promover a saúde mental, de prevenir o sofrimento da alma e de dar uma resposta satisfatória aos sofrimentos da alma de todos nós. Daí a importância de expandirmos a compreensão do processo saúde-doença, sem rejeitar o modelo biomédico, mas expandi-lo, incluindo aí dimensões da compreensão psicossocial, que eu diria que é muito mais psíquica da alma e relacional. Nós somos corpo, mente e relação. E o nosso sofrimento é também corporal, é psicológico e é relacional. Nas relações familiares, institucionais e sociais, é onde nós adoecemos. E também é na relação que nós nos curamos. Então, como que eu posso, enquanto cuidador, enquanto médico de família, em comunidade, enquanto estudante de medicina, enquanto profissional da saúde em geral, incluindo a saúde mental, como que eu posso, de verdade, praticar uma abordagem na comunidade que vá além de diagnosticar a doença e dar um medicamento para a doença, mas um modelo que saia do unitário e vá para o comunitário, onde a comunidade, onde as pessoas possam perceber que elas fazem parte do problema, mas também fazem parte da solução. E eu não vou dar para elas, nesse sentido, nada que elas já não tenham. Mas, como dizia Hipócrates, eu vou promover a anamnese. Acabar com a amnésia. A anamnese é isso. É ajudar o outro a se recordar o que ele já sabe. O corpo sabe como digerir. Eu posso, então, facilitá-lo. Não só com medicamentos, mas com outras abordagens, que serão abordagens comunitárias, abordagens coletivas, abordagens de grupo, abordagens individuais. E nós temos, então, alguns recursos milenares que foram desenvolvidos para promover a saúde da alma, prevenir o sofrimento da alma e ajudar a soltar as dores guardadas que levam ao sofrimento da nossa alma. Nós temos a medicina védica, como eu falei, a medicina chinesa, a própria medicina hipocrática fala do papel das emoções na saúde e no sofrimento humano. E nós temos, então, depois da psicanálise, resgatado abordagens contemporâneas, mas também resgatado abordagens milenares que possam promover nossa saúde, prevenir o nosso sofrimento e tratar o nosso sofrimento. Um minuto, professor. Temos práticas que são grupais. Quantos minutos? Então, nós temos abordagens que são abordagens mais antigas, e temos abordagens mais atuais. No Brasil, uma das abordagens que tem crescido muito para o atendimento coletivo, atendimento comunitário, mudando desse modelo do unitário para o comunitário, desse modelo autoritário para o modelo participativo, é exatamente a terapia comunitária, que é uma abordagem brasileira que está incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e que tem alguns pilares que facilitam essa abordagem pessoal e coletiva, que é o pensamento sistêmico. Todo mundo faz parte do problema, faz parte da solução, estamos todos interligados, indivíduo, família, comunidade, sociedade. É a teoria da comunicação humana, que nos diz que toda relação é comunicação. Então, as nossas dores são dores da comunicação, das relações que estabelecemos. Um outro princípio da terapia comunitária é o conceito de resiliência, onde nós aprendemos a transformarmos as dores em aprendizados, em competências, em processos saudáveis. Um outro pilar da terapia comunitária é a antropologia cultural, que nos leva a abordarmos de uma maneira contextualizada aquilo que acontece em cada indivíduo, em cada família, em cada cultura.
E o princípio da pedagogia de Paulo Freire, que nos fala que a educação é uma prática de inclusão, de pertencimento, de autonomia e de liberdade. E uma abordagem que promova a saúde mental, ela só pode nos ajudar se ela realmente sair do individual, onde eu acho que eu sei o que o outro tem e vou resolver o problema do outro, numa relação participativa, onde todos nós, então, temos problemas, mas temos soluções. E a atividade de grupo é tão interessante, seja no saúde da família, seja no saúde mental, nos CAPs, que uma pessoa de repente fala e muitos se espelham e começam a compartilhar. Então, a partilha e a facilitação da partilha é um modelo de cuidado e de ajuda em saúde mental que nos retira desse lugar que o Lucas disse que muitas vezes nós nos colocamos, que é um lugar arrogante, autoritário, salvador, o detentor do poder e da salvação, para um lugar de ser humano que tem uma função distinta de cuidado, mas uma função na horizontalidade, onde a minha humanidade convida e toca a humanidade do outro para que ele possa, então, trazer a sua participação tanto nas dores quanto nas soluções possíveis para as suas dores. E como nos diz o poeta Renato Russo, toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Quando fugimos da dor, ela retorna na face corporal, na face mental, na face relacional. Seja através da violência, seja através da ansiedade, seja através da depressão. Então, para nossa discussão, para o nosso bate-papo de hoje, gostaria de lembrar que nós temos recursos milenares, práticas corporais milenares que facilitam a saúde, a expressão, a descarga da tensão. Temos muitas práticas unitais, como a yoga, o tai chi, qigong, técnicas de massagens. Temos a musicoterapia, que é milenar, as danças circulares, a biodança, a bioenergética, que é uma prática corporal que ajuda a sentir o corpo e descarregar suas tensões e angústias guardadas. Temos muitas técnicas mais sutis, como o reiki. Temos técnicas como a auriculoterapia, os óleos essenciais. Então, vários recursos que a natureza nos proporciona, além da homeopatia, da acupuntura, da fitoterapia e da própria alopatia, que são recursos disponíveis para a nossa saúde mental. Então, para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de nos lembrar disso. Antes de sermos médicos, estudantes de medicina, somos seres humanos. E o que mais nos facilita a convidarmos a humanidade do outro, a se conhecer, a se perceber e a se libertar do sofrimento, é nós podermos cuidar dos nossos próprios momentos de dores, aprendendo também a soltarmos nossas dores, para que possamos estar, então, disponíveis para convidar o grupo, a comunidade, a família, a pessoa a poder falar a sua dor. E uma boa pergunta para fechar minha fala é um profissional de saúde, estudante de medicina, um médico, poder olhar nos olhos dos seus pacientes com os olhos do coração bem abertos e perguntar: qual é a sua dor? Como assim, doutor? Qual é a sua dor? O que é que dói? Qual que é a dor que você carrega da vida? Seja a dor recente que está te incomodando, seja uma dor antiga que você traz da sua história de vida, da sua infância. Toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Se eu fujo da dor, ela volta. Mas se eu cuido, a dor pode passar. E se a dor pode passar, o prazer pode vir com mais facilidade, a alegria pode brotar e a vida pode pulsar com muito mais felicidade, com muito mais liberdade, com muito mais paz, para que possamos construir no coletivo uma vida melhor para todos nós, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, sejam os demais espaços sociais, na cultura, no lazer, no esporte e na vida. Muito obrigado até esse momento e aguardo o nosso tempinho aí para um debate, para um bate-papo. Muito obrigada, professor. É sempre emocionante ouvir o senhor falar. E sim, né, essa questão de se autoconhecer e se autocuidar é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é libertador quando a gente compreende os nossos medos, os nossos traumas e começa a liberar, né, tudo isso que a gente carrega.
E o quanto é bacana na medicina de família a gente ter a oportunidade de semear coisas diferentes e fazer despertar potencialidades dentro da comunidade, né? Através de terapias, a gente conseguir empoderar as pessoas e elas perceberem o valor que elas têm, tanto como indivíduo quanto coletivamente, né? Muito obrigada. Agora eu convido o Dr. Euclides para falar para a gente. Boa noite aí, gente. Boa noite a todo mundo que se disponibilizou nessa quarta-feira à noite. Eu não sei como é que está o tempo aí, mas aqui está quente, a beça, né, para a gente conversar um pouquinho. Nesse mote, assim, que está nesse contínuo desse mês de setembro, né, que tem um dos recortes dele é falar sobre a prevenção do suicídio. Eu já falo que eu tenho um certo quê de incômodo com esse monte de cor de mês, sabe? Isso me dá eu acho que a gente tem muito mais cor do que doença, muito mais doença do que mês, e me dá uma ideia muito de que a gente nunca está saudável, sabe? Isso é uma reflexão, às vezes, que eu fico me pensando, nossa, setembro é o mês do suicídio, outubro é o mês do câncer de mama, novembro é o mês da próstata, dezembro é o mês do HIV. E, nossa, sabe, dá uma ideia, me parece muito. E ainda assim a gente também compete um pouco, né? Porque tem o setembro da doação de órgãos, o setembro das doenças gastrointestinais, o setembro verde, o outubro é rosa, mas o outubro é prateado também das doenças do envelhecimento. Então fica nesse fuzuê inteiro, sabe? Então, mas eu ainda acho que é uma estratégia válida. Também tem o setembro roxo do Alzheimer também. Eu estava esquecendo. Irônico, né? Esquecer o Alzheimer. Mas eu fico pensando que assim, ainda assim é uma estratégia interessante para nos levar a refletir sobre os diversos processos de adoecimento, de sofrimento. O que eu queria falar um pouco, né? Eu vou tentar fazer algumas ponderações que eu acho que a gente, enquanto médico de família, a gente atuando na atenção primária, a gente acaba se deparando, né? Quando a gente fala muito sobre essa situação do sofrimento mental grave, dos sofrimentos da alma tão graves que eles desembocam a um processo que leva a um pensamento por um instante de que só existe uma solução na nossa vida, que seria ceifar a vida ou se machucar, né, se causar danos físicos, né? Primeiro que isso é processual. A gente, enquanto médico de família, a gente entende, e todas as pessoas que entendem o lugar da atenção primária, a gente entende, a gente está lidando processualmente, né? Dificilmente alguém chega num quadro de tentativa de autoextermínio ou de automutilação de um dia para o outro, né? Como o professor Mauro falou, a gente vai tudo que ele foi falando, eu fui pensando assim, né? Tudo que a gente esconde acaba virando um fantasma na vida da gente, né? Aquilo ali fica meio que assombrando a gente, assim, em algum momento aquilo tem que extravasar. De alguma maneira, aqueles processos que você não está bem, não está lidando bem, não está conseguindo lidar de uma maneira positiva, isso vai acabar desembocando de algum jeito. E essas são algumas coisas que podem acontecer, né? Tanto é que às vezes eu converso com os meus alunos, assim, gente, é mês da prevenção do suicídio. A gente tem que tomar um cuidado de não querer prevenir só um processo. Falar, olha, a sua vida pode continuar miserável, sem sentido nenhum, desde que você não se suicide, está tudo bem. Se você não chegar a esse ponto, a vida vai seguir bem. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado com as nossas abordagens, porque quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente está querendo promover saúde mental plena para as pessoas, o melhor que as pessoas puderem ter, né? Para que isso não venha a acontecer, né? Você tornando a pessoa mais dona ou tendo mais dominância sobre os processos, né? Completa dominância a gente nunca tem, é um sonho da humanidade a gente achar que a gente tem controle sobre as coisas, né? A gente tende a ser muito controlador, mas que ela pudesse empoderar mais, ter mais domínio dos seus processos, isso tende a fazer com que a saúde psíquica dela seja mais forte e
diminui esses quadros, essas eventualidades que as pessoas tentarem o suicídio, tentarem acabarem promovendo a automutilação, que acaba caminhando um pouco junto, né? A gente, enquanto médico de família, eu acho que é importante a gente ter algumas informações, né? Lembrar que, por exemplo, os óbitos por suicídios aumentaram entre jovens e adolescentes, né? E teve um incremento importante, uns 10 a 12%, em jovens negros. Lembrar que a gente tem que 90%, quase 96% dos casos, eles estão associados a algum tipo de transtorno ou sofrimento mental pré-existente. Então, fazendo uma provocação, dificilmente essa pessoa já não tinha dado algum sinal de que ela estava sofrendo, né? De alguma maneira. Lógico, pode acontecer, mas não é incomum que isso não esteja já sinalizado. A gente já tem bandeirinhas amarelas levantando. Lembrar que a população LGBT é uma população que tem uma vulnerabilidade importante, né? Você tem vários estudos, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, mostrando que existe uma tendência de 5 vezes mais risco de um jovem LGBT tentar suicídio do que um jovem hétero, numa comunidade que ele saiba que existem problemas relacionados a preconceito, isolamento, questionamento e tudo mais. Além disso, também pensar, por exemplo, a irmã Cidinha está aqui conosco, né? Pensar que o suicídio começou a aumentar também, teve um incremento muito grande entre jovens indígenas, né? Teve um crescimento de quase 20% de 2016 para cá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a atenção primária, né, o cuidado de saúde, de atenção primária e os cenários da medicina de família, eles são muito diversos. Então, onde todos nós estamos, cada um, né, a gente, normalmente, quem é residente de medicina de família ou trabalha com liga ou já trabalhou com serviços comunitários, sabe que cada residência de medicina de família e comunidade é de um jeito. Do mesmo jeito que cada CAPS é de um jeito. É muito difícil você conseguir. Você acaba tendo que lidar conseguir fazer uma coisa homogênea. Você tem que lidar, lógico, existe um corpo de conhecimento mínimo, mas a sua residência vai ser a sua cara. Vai ser a sua cara não, perdão. Vai ser a cara da sua comunidade. E a gente tem as comunidades mais diversas possíveis. Periferias, onde você tem muita violência contra a mulher, violência contra a criança, violência LGBT, contra o racismo. Tudo isso é o dia a dia do médico de família e comunidade. Então, entender isso, né, o próprio Lucas colocou questões relacionadas, por exemplo, ao machismo cultural que existe, uma sociedade muito marcada pela misoginia, né? Pensar que a homofobia, o racismo, a intolerância religiosa, a intolerância cultural, a intolerância étnica, todas essas coisas são um substrato para o sofrimento psíquico, o sofrimento mental grave, principalmente, e que, em muitos casos, infelizmente, ele desemboca de maneiras muito graves, né? Como o suicídio ou a automutilação. A gente, historicamente, né, o professor Mauro, não sei se ele já deve ter uma impressão que eu já tive, a gente tem percebido que esses quadros de sofrimento muito grandes, eles estão ficando mais jovens. A gente tem percebido que cada vez mais jovens as pessoas têm buscado soluções muito ruins, né? Ou seja, cada vez mais os jovens têm buscado solução ruim. Eu estou falando, não é dando uma de moralista, né? Assim, mas soluções ruins no sentido de definitivas, como castigos físicos, ou mesmo uma tentativa de ceifar a própria vida como solução do sofrimento, né? O próprio Honoré de Balzac dizia que o suicídio era uma doença dos 30 anos, da mulher de 30 anos, né? Que aos 30 anos você chegou num ponto da sua vida, né? Isso é lá para o século XIX, você chegava a um ponto da vida em que você percebia se você tinha tido sentido, não tinha tido sentido, e aí você começava a refletir sobre aquilo. Hoje a gente já vê as pessoas sentindo uma perda de sentido, um vazio muito precocemente, né? Tem um coreano que eu esqueci o nome dele, mas ele escreveu um livro muito bom que chama A Sociedade do Cansaço.
em que ele fala muito, até um pouco conversando com o que o Lucas falou sobre a coisa da gente, enquanto estudante universitário, né? Vamos pensar aqui no nosso recorte de estudante de medicina, você tem que estar sempre ligado, o tempo inteiro fazendo coisa. Então, você está na escola, você está fazendo pré-vestibular. Você não pode só fazer escola, você tem que estar fazendo pré-vestibular. Você está fazendo a faculdade, você tem que estar num estágio, tem que estar numa iniciação científica, tem que estar numa liga, aí você tem que estar no DA, aí você saiu da faculdade, está fazendo residência, tem que fazer residência, tem que fazer pós, tem que fazer mestrado. Você está como professor universitário, você tem que ter um grupo de pesquisa, você tem que estar coordenando alguma extensão, coordenando isso, coordenando... A gente nunca pode estar... E o fato máximo da gente estar sempre almoçando com o celular ligado, vendo alguma coisa, olhando para alguma coisa, né, sendo instigado o tempo inteiro, que a gente não tem tempo para descansar a nossa mente. A gente sobrecarrega tanto a nossa vida com tanta expectativa que a gente pode tender a simplesmente achar que a gente já não tem a gente fracassa com facilidade, fracassa, né, uma ação de fracasso muito grande. E por que e isso é importante? Porque a gente, enquanto médico de família, enquanto atenção primária, saúde, dificilmente, é claro que a gente pode ver, a gente normalmente não vai se deparar com os momentos graves do suicídio, no sentido da tentativa, a pessoa levada ao serviço de urgência. A gente vai pegar muito um pouco o depois disso. E a gente tem que pensar uma pessoa, às vezes, que não tem perspectiva, né? Não tem, ou então ela saiu de uma tentativa, às vezes, de se machucar ou de ceifar a própria vida e ela continua sem sentido na vida ou sem um tratamento adequado, né? Como o professor Mauro falou também, né? Todas as terapias têm o seu papel e o seu lugar. Medicação é importante, ela existe, ela tem que saber ser manejada, a gente tem que saber a hora de entrar, a hora de sair, né? Psicoterapia é importante, né? Revalidar, buscar que o sujeito tenha protagonismo na sua vida também é importante. Esse mês, né, que é emblemático, né, pelo mês que a gente está falando dessa questão do Setembro Amarelo e tudo mais, eu estou lidando na minha unidade com um paciente que ele teve uma tentativa recente com ingestão de soda cáustica. E aí ele teve uma lesão de esôfago horrorosa, né? E ele acabou, sobreviveu, né? Fizeram as medidas salvadoras para ele. Agora ele tem uma gastrostomia, ele está extremamente emagrecido e ele ainda fala muito uma coisa que me choca às vezes muito, né? Tipo, eu nem morrer eu consigo, né? Como é que eu vou lidar agora com isso? Até com fracasso de nem tirar minha própria vida. Então a gente às vezes não vai pegar, né, uma coisa que a gente às vezes fala que a medicina de família ela não tem dilemas éticos, vamos dizer assim, de vida e morte na hora, né? Você dificilmente lida com essa decisão de Sofia tão grave assim no momento, mas a gente lida com dilemas bioéticos muito marcantes e eles são muitas vezes pormenorizados, sabe? Como é que você vai validar a vida desse menino? Essa responsabilidade é sua? Longe de mim ser o detentor de dar resposta para ele. Eu não tenho que dar resposta para ele. Mas a gente vai acompanhar processos e isso é muito importante. Saber que a gente precisa acompanhar esses processos, acompanhar de maneira afetiva, empática, amorosa e técnica. Lembrar sempre que o médico de família é um clínico capacitado. Então, e novamente, a gente precisa saber manejar medicações, saber ofertar as medicações se for necessário, de maneira adequada, de maneira responsável, respeitar as questões étnicas, culturais, religiosas e, eventualmente, abrir espaço para que as pessoas possam falar sobre os seus sofrimentos, né? Às vezes, né, como o professor Mauro falou, a gente fala dor da alma da gente, mas às vezes o sujeito ele não sente que tem espaço em nenhum lugar. Então, criar esse espaço amoroso, às vezes, sem um julgamento, sem juízo de valor, na medida do possível, né, porque nós somos humanos, né, na medida do possível que a gente puder criar um espaço para falar sobre isso e aí, eventualmente, abordar essas situações tão intrínsecas, às vezes, né, de
sofrimento, racismo, misoginia, questões sociais, a gente, né, de desigualdade social, como essas questões vão abordar e vão impactar o sujeito. Eu acho que esse é um papel que a gente tem muito importante da atenção primária, saúde, e lógico que a gente trabalha em rede. Nenhum homem é uma ilha, nenhum posto de saúde é uma ilha, né? Então, a gente tem o CAPS, né, os programas de atendimento comunitário à saúde mental, eles são a grande rede que a gente tem. Atender em rede é importante, né, porque, como dizia um amigo meu cearense, né, a rede a gente descansa, né? Quando tem rede, a gente descansa, né? Então, você descansa bem quando você tem uma rede bem trançada. Bom, não vou me estender muito não, senão eu falo muito aqui e a gente vai conversar se tiver alguma pergunta, tá? Uma boa noite a todo mundo aí. Obrigado já pelas falas e pelas que virão também. Muito obrigada, Euclides. Fantástica a tua fala, principalmente a respeito da importância da escuta, né, do acolhimento amoroso, afetuoso, da empatia, de ter um espaço de escuta mesmo de cada pessoa, né, que vai à comunidade, que vai à unidade de saúde buscar auxílio, porque muitas vezes por trás daquela doença, daquela dor no ombro, daquela dor abdominal que não se encontra uma justificativa científica, digamos assim, uma justificativa por meio de exames, enfim, se esconde, às vezes, um processo de adoecimento mental, né? Um sofrimento, às vezes, em um contexto familiar vulnerável, né? De abuso. Então, é importante a gente dar espaço para os pacientes se abrirem, né? E quando tu coloca a respeito das populações mais vulneráveis, né? O quanto é importante a gente permitir que essas pessoas se expressem, que se sintam queridas, que se sintam amadas e assim, pertencentes mesmo, né? À comunidade, e a gente possa acolhê-las com carinho. Muito obrigada pela tua fala. Agora vamos passar a palavra para a irmã Cidinha. Então, uma boa noite a todos. Carol, bom ver você de novo. E um prazer estar com vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá um pouco baixinho, irmã. Eu não sei se é só para mim. Verifiquem aí. Aí tá melhor. Vou falar mais alto, então. Então, Carol, bom ver você de novo. Bom estar com todos vocês nesse momento. Melhorou? E estar com cada um é uma honra, né? Uma alegria poder compartilhar alguns saberes e alguns não saberes, né? E quando vocês falavam, muitas imagens, muitos nomes vieram à minha mente e ao meu coração. Então, eu estou, nesse momento, como profissional, atuando na Secretaria Estadual de Educação, na SEDUC, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que é um município grande, né? Nós temos aqui em torno de 40 mil habitantes, uma população indígena, são 23 etnias, 18 línguas faladas, mas o espanhol, que também é uma língua bastante comum, porque nós estamos na fronteira Brasil, Venezuela e Colômbia. E estar aqui, chegar aqui há 7 anos, eu estou aqui, eu vim como missionária e depois me ingressei no trabalho público como profissional, como psicóloga na educação. Antes trabalhei, sim, como voluntária na Fazenda da Esperança, nas redes de comunidades. Quando falava da rede, né, que a rede é o lugar onde a gente dorme, é a nossa cama cotidiana, né? E a rede de atendimento aqui, ela é bastante frágil, porque nós somos um município extenso em geografia e de difícil acesso.
as nossas estradas não existem, são somente os rios, né? Nós temos a beleza do Rio Negro, que é um dos rios mais bonitos do mundo, eu acho, né, Carol? Mas aí nós temos aí as questões que dificultam muitas vezes o acesso e a chegada a muitos lugares. Trago aqui, quando falava que a gente se reveste da onipotência, e aqui muitas vezes a minha experiência da impotência, né, do não saber muitas vezes realmente o que viver e o que fazer, porque estou num ambiente culturalmente muito diferente do meu, e quando cheguei aqui, fiquei um ano realmente sem fazer nenhuma experiência de atendimento, porque eu precisava escutar como essa comunidade se organiza, como ela pensa os seus processos de saúde, de vida e também de adoecer. E aos poucos nós fomos criando então possibilidades. Eu creio que um dos grandes desafios aqui é abrir para possibilidades. Os jovens, eles muitas vezes vêm das comunidades do interior, das comunidades indígenas para a cidade, que é uma cidade também indígena, e muitos lidam com a questão da não possibilidade, de não visualizar uma possibilidade de futuro, o que fazer, como fazer, o que ser. E aí entra em processos de ajustamento criativos não sempre saudáveis, né? E aí entra a questão da dependência química, questão do uso das drogadições, né, das mais variadas, desde o álcool até outras, porque como fronteira a gente tem também muitas possibilidades, né? Somos corredor também de tráfico humano, tráfico de drogas, então esse desafio. Então eu penso que, concordo, né, que pensar a saúde mental é pensar numa saúde social, política, econômica, e muito do adoecer, da dor da alma, está também nas dores de um povo bastante abandonado, politicamente, socialmente, economicamente, e também as estruturas, né, de saúde, elas são bastante precárias. Diante disso, fomos criando algumas possibilidades, né? A Carol vivenciou conosco quando chegamos no auge, né, da preocupação com a saída dos jovens com a questão da autolesão, né? O lesionar-se para aliviar a dor da alma. E aí nós construímos uma proposta, né, juntamente com a rede, CAPS, SEDUC, IFAM e outras CREAS e todos aqueles de boa vontade, né? A Carol estava atuando no CAPS e a gente foi fazendo oficinas, então, que trabalhavam essa questão com os jovens das escolas estaduais. Foi uma experiência muito linda, né? Porque os jovens, lembro de uma sessão assim que foi bem interessante, que nós trabalhamos com as tintas e eles trabalhavam a expressão no corpo, né? A expressão da dor, do que vivenciam, da não possibilidade, das dores, do que não é falado, do que não é expressado em palavras, né? Porque também a cultura tem as suas leis, as suas normas, os seus valores do que pode ser expressado, o que não pode ser dito. E muitos vão introjetando, vão guardando essas dores e só expressam em momentos de explosão. A autolesão, ela se tornou uma expressão da dor emocional, né? E muitos diziam, né, do alívio que dava, do alívio que isso proporcionava, quando se cortavam, porque expressavam ali o que sentiam. E quando nós criamos as oficinas, eles começaram a expressar através da tintura, da pintura corporal. Nós sabemos que os povos indígenas têm muito da pintura corporal, são artistas maravilhosos. Então, eles pintavam nos seus corpos as dores e aquilo que estava acontecendo no mundo interior. Também a questão do desenho, e nas últimas sessões aí já a expressão da fala, das dores, né, das dificuldades do diálogo na família, de expressar o que os jovens estão sentindo. Paralelamente a esse trabalho, nós fazíamos também
uma relação com os pais, né? Visita aos pais, dar visibilidade a essa situação, no sentido de que muitos pais não queriam enxergar que os filhos estavam se autolesionando, né? Às vezes o filho estava usando blusas, camisas de manga comprida há muito tempo e eles nunca se perguntaram o porquê. Então, essa sensibilização dos pais, o envolvimento desses jovens em esporte, em outras atividades, trouxeram, assim, um alívio e também outras possibilidades. Então, também uma cidade bastante marcada pela dimensão da violência, né, o abuso sexual de meninas, e a gente continua, né, até hoje investindo muito nas rodas de conversa, né, com mulheres, com meninas, e neste ano, né, agora, quando voltamos com algumas possibilidades de reencontro com as pessoas, estamos também envolvendo mais os homens nas rodas de conversa, né? O que faz a violência, esse fenômeno acontecer, como é que eles se sentem em relação a esse mundo, né? Também muitos homens vítimas do silêncio, do não falar, né? E muitas vezes aí a bebida como um caminho de expressão, né? Quando bebem, falam o que sentem, quando não bebem, não se fala, né? E são os ajustamentos humanos para lidar com a dor, né? Nem sempre são os mais saudáveis, mas às vezes são os possíveis no momento em que a pessoa está envolvida. Temos aqui também algo que me encanta e que é bastante peculiar, que são também os cuidados mentais da medicina tradicional indígena. Cada etnia tem também como ela vê a doença mental, como ela avalia e como ela trata disso, né? Então, existem os chás, existem os benzedores, e aí a gente faz um trabalho conjunto, né? Você já procurou, né, da sua etnia, aquele que benze, aquele que te faz aos benzimentos de proteção, os benzimentos de cuidado, os benzimentos para que a pessoa se fortaleça no mundo interno, no mundo subjetivo, né? E no mundo espiritual. E isso é um trabalho que a gente tem buscado fazer conjuntamente com os mais velhos, com as mulheres e com os homens que conhecem essa dimensão da saúde dentro da cultura e do mundo indígena, né? Porque nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro, né? Nem sempre aquilo que eu considero ser uma boa mulher é o que é para ser uma boa mulher para a jovem indígena. Então é preciso ter esse diálogo do que é bom, o que está sendo exigido para ela, porque também há essa dimensão do não lugar, né? Saiu da comunidade, na comunidade ela tinha o seu lugar, a sua roda, o seu parentesco, uma definição de importância e de função. Quando vem para a cidade, muitas vezes perde esse lugar de referência. Perdendo a referencialidade, isso também causa uma dor, né? Quem eu sou? Agora eu não sou nada, não sirvo mais para nada. Então, ressignificar esses lugares, essa importância de cada pessoa. E também trabalhamos com os jovens a questão do projeto de vida, né? Ligado dentro do mundo indígena, o bem viver. O que é o bem viver? Como é que se constrói esse bem viver? Quais são as possibilidades, né, de um bem viver no mundo de hoje, né, que é cercado por outras possibilidades, por outras propostas que nem sempre estão incluindo os povos indígenas, né? Politicamente, o nosso mundo não há muito lugar para que eles continuem sendo quem são. É preciso muitas vezes se desfazer de si para entrar num outro universo. Então, desfazer de si também é perder as suas referências, os seus valores, os seus princípios, e isso traz também esse mundo de dor, de sofrimento. E aí lidamos, né, cotidianamente com o suporte, a escuta qualificada, a escuta amorosa, o acolhimento, o abrir possibilidades, dar visibilidade. Para mim, de modo muito especial e singular, tornar cada pessoa visível no meu mundo, né?
ao olhar para ela, que ela se sinta visível, enxergada por mim, escutada, acolhida. E se eu não posso entender tudo, porque eu não entendo tudo, né? É um universo cultural diferente, mas eu posso acolher e posso caminhar com ela nesses processos. Então, essas experiências são aquelas que nós temos feito em parceria com todos aqueles, né? Igrejas, CREAS, CAPSE, hospital, pastorais, são esses grupos que a gente vem contando nessa experiência do cuidado da saúde mental, da saúde integral, né? Uma saúde que passa por todos os aspectos da pessoa humana, né? Claro que a pandemia trouxe perdas, trouxe medo, trouxe toda a insegurança que está hoje no universo. Mas aqui a luta, o como lidar com essa questão foi na medicina. O Dr. Mauro colocava, né? Utilizaram muitos medicamentos caseiros, os benzimentos, os cuidados, e a solidariedade foi fenomenal, né? Um cuidando do outro, um ajudando o outro, mesmo que não pudesse se encontrar, se ligava, se falava, mandava os remédios, né? Eu fui bem cuidada, né? Estou aqui nesse momento assim grata. Eu creio que olhar para o mundo hoje e para as pessoas, para mim tem sido esse movimento de gratidão, né? Eu estava, antes de falar com vocês, eu contemplava aqui da janela o Rio Negro e o pôr do sol. Se eu pudesse, eu ofereceria essa imagem, né? Porque há esperança, porque há possibilidade, porque sempre após um entardecer vai haver um novo amanhecer. E é essa possibilidade que a gente tem tentado construir. É uma gotinha de água, né? No oceano do Rio Negro, mas uma gota d'água pode fazer muita diferença quando se há muita sede. É isso. Obrigada. Que lindo. Obrigada, irmã. É emocionante te rever, né, e relembrar de tudo isso. E o quanto é importante, assim, no âmbito da medicina de família, dar valor à competência cultural, né? O quanto faz a diferença o médico, o profissional de saúde, saber respeitar cada crença, cada individualidade, as comunidades, né? E tentar compreendê-las da sua maneira, porque às vezes a gente quer impor o nosso pensamento, a nossa visão, a forma como nós fomos criados, e isso não convém nesse contexto, né? A gente precisa estar aberto para receber, ouvir e tentar entender as diferentes formas de pensar, de agir, né? Das diferentes comunidades. Muito obrigada. Agora a gente abre para as perguntas, se alguém quiser escrever. A Bruna colocou aqui no chat o nome do escritor do livro que o Euclides falou, mas eu não sei falar esse nome aqui. E colocou, né, que falas incríveis, muito aprendizado. O Lucas, eu amo medicina de família cada dia mais. Que bom, Lucas. Fico feliz com isso. Se os palestrantes quiserem falar mais alguma coisa, deixar uma mensagem final, fiquem à vontade. Eu gostaria de retomar algumas coisas que foram faladas. Eu achei a fala da Cidinha assim, muito, muito boa, porque essa questão de se pintar, ela funciona quase que como uma redução de danos, né? Imagina que a pessoa, em vez de se cortar, ela se pinta, eu acho que é muito bonito. Retomar também a fala do Euclides, que ele falou, né, dos aspectos sociais, né, que vão interferir no sofrimento mental. Hoje saiu uma notícia falando que o Brasil é o segundo país com a maior desigualdade social do mundo. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante também, assim, como essa questão social que ela afeta
na nossa saúde mental, porque perpassa tudo também, né? E retomar um pouco o que o professor Mauro falou, sobre essa questão de comunicação, eu acho que a habilidade de se comunicar é uma das maiores tecnologias que a gente tem, né? De saber não só se comunicar com o paciente, mas saber, eu enquanto estudante de medicina, eu enquanto, né, pela médico daqui a um tempo, como profissional da saúde, me comunicar com o meu paciente, fazer essa transferência, né? Ele vai fazer uma transferência, eu faço uma contra-transferência, né? Eu acho que essa questão de se comunicar com empatia também é muito importante nessa questão de saúde mental. Carol. Então, se nós tivéssemos, talvez, presencialmente juntos, está fazendo uma interferência aí. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, pode falar, professor. Sim. Eu acho que se estivéssemos, talvez, presencialmente juntos, olhando uns para os outros, poderíamos, talvez, nos perguntar algumas coisas para compartilhar as experiências, né? Eu estou gostando muito da mediação da Caroline, né? Porque após cada fala ela faz uma síntese muito acolhedora, empática e reforçando um ponto aí da nossa fala. O Lucas fez um pouco agora também uma síntese, né, de alguns tópicos das nossas falas. Acho que entre as muitas coisas, né, que o Euclides trouxe, realmente tem a ver com essas questões que foram citadas também, né, pelo Lucas e pela Cida, que é essa questão maior do que todos nós, que é essa questão, essa dimensão, que ela é política, econômica, que ela é social, que ela é de modelo de organizar a vida, de organizar o trabalho, de organizar o sentido da vida. Então nós temos vários modelos de como organizar a vida, quer tenhamos consciência ou não, que fazemos parte da construção e desconstrução desses modelos. E quando nós falamos em modelos, quer dizer, tem um modelo que é focado na competição, onde alguns precisam estar por cima, estar no controle, estar no poder, estar no privilégio, estar na vantagem. E um outro modelo que, teoricamente, inclusive, a maior parte das religiões defendem, que a ética humanística defende, é um modelo baseado na comunhão, baseado no compartilhar, baseado na empatia, que é, em sua essência, baseado no amor. Amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. De certa forma, as nossas dores da alma são dores do amor. A dificuldade de nos amarmos e de amarmos todos os seres que não somos nós, numa horizontalidade, onde todos têm pertencimento, têm inclusão, possam ser cuidados. Então esse é um grande desafio ético. Como mudar de um modelo que é focado na competição e no privilégio de alguns, para um modelo que é includente, que é amoroso, que é de comunhão, que é de compaixão, que é de empatia. E claro que as questões econômicas, elas não influenciam só a desigualdade social, no sentido de quem é pobre sofre mais. Oi? Mia Couto tem uma frase, né, que nos lembra dessa questão da desigualdade econômica. Ele fala que a diferença entre a guerra e a paz é a seguinte: na guerra, os pobres são os primeiros a serem mortos. Na paz, os pobres são os primeiros a morrer. Então, existe um sofrimento que afeta mais os menos abastados economicamente, e além de serem muito afetados pelo que afeta todo mundo, eles têm alguns sofrimentos mais específicos. E além disso, não têm recursos suficientes para lidar com essa realidade, com essa dor, com esse sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, fazendo aí um contraponto complementar, além da miséria econômica, a maior miséria é a miséria afetiva. É a dificuldade de amar, a dificuldade de se amar e compartilhar esse amor. E o amor é uma energia renovável, que quanto mais se dá, mais se tem. É a maior energia do planeta. Então, como nos curarmos dessas dores da alma, que são dores do amor,
que nós aprendemos a guardá-las nas relações familiares, nas relações escolares, nas relações de amizade, nas relações de trabalho, nas relações culturais, nas relações sociais. Então, trazer esse ponto aí, né, para reforçar um pouco da nossa conversa de como olhar para esses contrapontos. E também quando Euclides falou sobre a questão do suicídio, eu estava me lembrando aqui de um tema que muitas vezes nós também não observamos tão bem, é que nós falamos muito do suicídio assim, uma lesão aguda em que a pessoa se mata. Ou então falamos em uma autolesão que uma pessoa, no momento de crise, provoca em si mesma. Mas nos esquecemos que existe um suicídio que é um suicídio crônico, que é um suicídio lento, que é um jeito suicida de viver a vida sem vivê-la plenamente. E nos esquecemos das lesões que nós provocamos em nós mesmos pelos nossos sofrimentos. Quer dizer, a lesão dos vasos, a lesão dos órgãos, essa coisa de quando a boca cala, o corpo fala. Então nós nos machucamos, nos ferimos, não só de maneira aguda, provocando um corte ou provocando um suicídio agudo, mas também nos machucamos muitas vezes ao longo da vida sem nos darmos conta que é um comportamento suicida. Lento, mas suicida também. Eu acho que isso fala muito, né, Mauro, no sentido de como que, quando a gente fala de prevenção do suicídio, para mim é isso, assim, é uma frase que tem um sentido, lógico que existe, mas, assim, a gente tem que falar de uma coisa muito maior, que é uma ressignificação de toda a vida, toda a saúde que a gente pensa, o que a gente pensa de saúde mental. Porque é isso, assim, você querer resolver o processo no final, né, não faz tanto sentido. Como é que você pensa para um jovem negro, periférico, evento se ele for homoafetivo, que ele vive com uma pressão social gigantesca, que ele é estimulado a competir, que ele sabe que ele está desigual naquela competição, né? Ele já sabe que o ponto de partida dele está diferente. Ou mesmo um jovem indígena que sabe que existe um preconceito importante também contra a população indígena, ele sabe que ele tem que competir no mercado de trabalho, que não valorizam a cultura dele, que não valorizam a religião dele, e essa pessoa vai entrando num quadro de fadiga, de estafa, de estresse, e aí como é que você diz para ele, não, você não pode desistir da vida. A vida é muito bonita, cara, calma. Ele vai falar, o que tem de bonito na vida, meu Deus? Não, assim, não é tão fácil assim, né? Então a gente, talvez assim, um modelo que a gente busca de expectativa, de perspectiva, de futuro, né? Tudo isso, às vezes, talvez a gente tenha que ressignificar. E, de novo, acho que a gente, enquanto rede de saúde básica e rede de saúde mental, a gente tem que trabalhar em outros locais, né? Aquela coisa de sair a gente faz muito pouco, talvez, dentro do nosso consultório, né? A gente ir às escolas, conversar com educadores, conversar com as crianças, conversar com adolescentes naquele ambiente, né? Às vezes a gente vai falar sobre saúde mental, ou adolescente você vai falar sobre saúde sexual e reprodutiva. Às vezes é você falar sobre expectativa. O que você pensa de fazer da vida? Você já pensou o que você quer? Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? O que você pensa de trabalhar, sabe? Você falar sobre a importância de ele ter um modo de vida mais saudável, de ter um modo de vida que tenha valor, né? Assim, de que ele tenha uma valoração importante. E isso eu acho que é importante da gente trabalhar. E lembrar que o sofrimento também existe, né? Não é uma coisa que a pessoa tem que sentir vergonha, né? Não tem que ser uma coisa que a gente tem que não buscar tratamento, achar que é fraqueza, né? Tem uma pesquisadora que, inclusive, está no GT de Saúde Mental, que é a professora Sandra Fortes. Ela falou em algum momento, em alguma fala, eu não vou saber referenciar, mas ela falou uma vez uma frase que me impactou muito, que é assim, a gente trata muito, a gente trata mal das pessoas.
A gente dá remédio para quem não precisa, não dá para quem precisa, dá em quantidade pequena, ou para quem devia tomar muito, dá pouco para quem devia tomar muito, dá muito para quem devia tomar pouco, não oferta adequadamente psicoterapia, não oferta outros serviços, e o caos que a gente vive na saúde mental é esse. Né? Como é que a gente consegue ofertar esses cuidados de maneira ordenada? É muito difícil. Né? E a Cidinha falando, né, das dificuldades da rede de cuidado, é assim, é aquilo. Eu aqui também eu não tenho uma rede muito bem funcionante. Eu acho que a rede a gente constrói ela todo dia, né? Assim, é isso, é você indo numa pastoral. A rede de saúde mental é muito maior do que uma rede de saúde, né? É a escola, são os líderes religiosos, são as lideranças locais, são essas pessoas que vão saber te ajudar a trabalhar. Né? E é todo dia, né? É aquela coisa de todo santo dia você ir ali e trabalhar, e reforçar, e estimular, e dar um passo para trás, dar um passo para frente. Mas a gente é diário, né? É tipo esforço. É um esforço diário mesmo. Carol? E ouvindo você... Acho que a irmã Carol, Cidinha queria falar. Acho que a irmã queria falar. O microfone dela tá dando uma microfonia, assim. Tá? Tá ruim? Melhorou. Ok. Eu só queria retomar isso que o Euclides dizia, da questão do suicídio entre os povos indígenas, que é uma realidade, né? Aqui já teve um boom em 2005, 2006, 2007, e agora é uma situação crônica, né? Que ela permanece e já tivemos em número maior entre adolescentes, mas ainda persiste, né? Entre adultos, jovens adultos e também em adolescentes. O ano passado tivemos o suicídio de uma jovem que acompanhávamos tanto o CAPS quanto nós pela escola. Ela também estava em outro projeto e me marcou muito o abraço da mãe dela, né? Porque quando eu fui para casa da mãe para ver como a família estava nesse processo de acolhimento, a mãe disse uma frase que foi muito linda para mim, né? Ela disse: "Nós fizemos tudo o que nós demos conta, mas não foi o bastante." E eu acho que quando a gente faz algo, isso já faz muita diferença. É mais dolorido quando não houve nenhuma tentativa de cuidado, quando é claro que a gente não gostaria que acontecesse nunca, não é? Mas acontece. E quando a gente tentou algo, parece que é um pouco mais redentor, pelo menos assim, alguém cuidou, né? Então essa questão assim, ela é persistente aqui, a gente lida com isso, né? Com a questão do suicídio também ainda como um fato de desafio para a saúde mental, como o abuso sexual, a violência contra a mulher, que também traz consequências aí na questão das relações, né, das intersubjetividades, das relações e do cuidado humano. Mas é um pouco isso, né? Eu vejo que o importante é esse cuidado, essa rede, não desistir, né, dos fios da rede que se tecem, não desistir da esperança, não desistir da persistência, da luta, e permanecer no cuidado das pessoas e, como o Dr. Mauro colocava, o cuidado de nós mesmas, né? Todas as feridas do outro levam ao encontro das minhas feridas e me leva também um convite para cuidar de mim, para cuidar daquilo que eu sou, para que eu também seja alguém que possa estar com os outros de forma mais qualificada. É isso. Acho que muitas vezes, né, nós focamos muito no negativo, na dor, no suicídio, e esquecemos de valorizar de maneira robusta e importante o que é que aumenta o seu prazer. O que é que te faz feliz? Qual é o seu desejo? Qual é o seu maior desejo?
O que você tem feito para viver o seu maior desejo? O que você tem feito para dificultar viver o seu maior desejo? Então, escutando, né, a Cida falar, o quanto, assim, antes de nós chegarmos enquanto, né, brancos, eurocêntricos na América, nós tínhamos outros povos que habitavam aqui e que lidavam com a vida com seus recursos, mas também com seus valores, com seus princípios, com a sua raiz, com seus laços consigo mesmos, com seus laços com a natureza, uma forma de lidar com o mundo, com o outro e com a natureza, que era muito mais includente, participativo, cuidador, solidário. E nós vimos na história da América quantas tribos foram dizimadas pela violência do europeu, mas também quantas tribos, diante dessa loucura normótica que era o eurocentrismo, e que ainda é a loucura da nossa normose contemporânea, quantas tribos se autodizimaram, porque acharam que essa normalidade é muito louca para se viver nela. Então, o que é ser normal numa sociedade doente? Ser normal é não ser verdadeiro, é não ser inteiro, é não ser espontâneo, é ser falso, é ser mentiroso, é ser egoísta, é passar por cima dos outros para ganhar vantagem, para ser especial, para estar num lugar melhor do que os outros, acima dos outros. Isso é muito doente. E essa doença social de valorizar, sabe, esse poder superior sobre os outros, a exploração, a dominação, os privilégios, ele é muito louco, é muito enlouquecedor. Então, como na saúde mental, nós também resgatamos o prazer, a alegria, a comunhão, a partilha, a dança, a música, a cultura, o esporte, a inclusão, a solidariedade, como sairmos dos espaços acadêmicos e das instituições de saúde, como disse Euclides, né? Sair dos espaços para reforçar os laços, focar nos laços. Porque se temos laços mais fortes, raiz mais forte com a família, com a cultura e uma raiz saudável, então o tronco, os galhos, as folhas e os frutos serão resultados dessa raiz forte. Como fortalecer os laços e criar laços cada vez mais saudáveis em todos os nossos espaços? Como ter prazer, ter direito de ter prazer? E aí sim, defender ao mesmo tempo políticas públicas de gestão que inclui a todos, que defende o direito de todos e que promove o direito de todos. Então, um desafio para todos nós, né, nessa defesa pela vida, defesa pela saúde mental. Como defender o prazer? Não o prazer imediatista e irresponsável, mas o prazer que é solidário, que é responsável comigo, com o outro. A alegria que é minha, mas que é do outro, que é coletiva. Eu costumo dizer assim, que entre o pessimista e o otimista, eu prefiro ser realista. Ver a verdade, a realidade, como ela é, do tamanho que ela é. Mas, ao mesmo tempo, ser um realista esperançoso. Ao invés de ser um alienado otimista ou um pessimista, ser um realista esperançoso. Acreditar, ter fé, ter esperança de que é possível transformar a cada dia, a cada instante, em cada local, a nossa própria vida, a vida da nossa família, nosso ambiente de trabalho, para contribuirmos para um mundo mais justo, mais solidário, mais amoroso e melhor para nós que estamos aqui e para quem vai chegar. Mais alguém gostaria de falar, de deixar mais... Quem está participando, gostaria de comentário. A gente está chegando no final, a gente está com a hora do webinário. Eu acho que a gente conseguiu discutir bastante coisa, bem importante, né? E assim, a minha mãe sempre fala a respeito de que existem muitas formas da gente se matar, né? Várias formas de, como o Dr. Mauro falou, a respeito do suicídio crônico, né? E então, o quanto é importante a gente dar espaço para que as pessoas realmente se sintam acolhidas e possam, de fato, expressar a sua dor, né?
a sua dor que vai muito além da dor física. E o quanto é importante também, ao mesmo tempo, a gente não patologizar o sofrimento, medicalizar todo mundo que chega com um sofrimento, né? Mas, na verdade, acolher e saber, de fato, quando medicar e quando abordar outras, traçar outras estratégias coletivamente, né? Junto com o paciente, para estratégias diferentes de cuidado, de autocuidado. E o quanto é importante também a gente lutar, e principalmente enquanto profissionais de saúde, nós lutarmos por políticas públicas mais inclusivas e que respeitam a individualidade das comunidades, que promovem a equidade e que consiga fazer com que a sociedade se transforme em um lugar melhor, mental, melhor para todo mundo, né? Eu acho que é isso. Se vocês quiserem participar, a Ana está deixando aqui o link para quem quiser conhecer um pouquinho mais do GT de saúde mental. Eu convido, em nome de todos os colegas, a estarem participando, né, das nossas discussões e estarem se inscrevendo no GT. Agradeço a participação da minha professora da residência, a doutora Patrícia, que ela deixou um recadinho aqui para a gente, que é incrível como as pessoas que amam o que fazem transformam o seu fazer em poesia, transpiram amor pelo próximo e inspiram querer olhar mais para a alma do outro. Agradeço cada participante. E ela é um exemplo de profissional, assim, né? Alguém que eu admiro muito. Isso, a participação dela, da minha mãe, que está aqui também, de cada um de vocês, dos participantes todos pela presença. E é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ô, Carol, eu queria deixar um recadinho, Claro. que é dos estudantes de medicina que estão aí, se associem, então, na Sociedade Brasileira de MFC. Aluno da graduação não paga, né, isento, então pode participar do GT, tem muito GT sobre vários temas, né, bem interessante também. Isso, ótimo, boa lembrança, Lucas. Então é isso, gente. Bom final de noite para todos vocês. Né? E que Muito obrigado, a gente Carol. siga na luta, confiantes. Que agradeço. Obrigado, Lucas, Euclides, Cida, Carol. Muito grato por estar ouvindo e compartilhando com vocês nesse momento aí um pouco desse coração de cada um e apaixonado pela escolha que fez. Obrigado aí, gente. Boa noite e vamos seguindo, né? Vida longa e próspera para todo mundo. E estou aqui no coração do Brasil.